Amém, amém. Antes que você se assente, convido você a dar um abraço em quem está do seu lado, viu? Eu gosto de fazer muito disso. Vai, dê um abraço em quem está do seu lado. Não deixe ninguém sem um abraço aí, viu? Dê um abraço especial, depois você pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. Mas dê um abraço especial em quem está aí com você. Amém. Abra sua Bíblia comigo, meu amado irmão, irmã. Vamos ler juntos. Abra lá em Lucas, o Evangelho de Lucas, assentados mesmo como estamos, mas com a reverência que o Senhor merece. Lucas, capítulo 15, versos 11 a 32. Eu tenho um carinho extraordinário por este capítulo. O capítulo 15 de Lucas, ele é tido por estudiosos como o capítulo dos perdidos. Nesse capítulo 15 se fala de uma moeda que se perdeu, de uma ovelha que se perdeu e de um filho que se perdeu. Tudo no capítulo 15, para revelar a grandiosidade do amor de Deus. Mas hoje, lendo, irmãos, e reconhecendo alguns trechos nesse texto, eu fui conduzido a repensar um pouquinho alguns valores de uma forma muito prática e muito carinhosa. Eu gostaria de dividir com você. Quantos vêm à igreja? Por que nós viemos à igreja? Você poderia me ajudar? Por que nós viemos à igreja? Queria ouvir a tua voz. Vamos lá? Queria ver os corajosos aí. Por que a gente vem na igreja? Para que a gente vem? Um de cada vez, irmãos, senão a gente se perde aí. Para aprender mais a palavra de Deus, disse a irmã Olinda. Quem mais? Vamos lá. Para ficar junto de Deus, ok? O que mais, Sandra? Para pedir socorro. Aí, ó, estamos chegando. Mário, você levantou a mão, foi impressão minha? Não? Vamos lá, irmãos. Por que nós viemos à igreja? Não entendi isso, ele fala mais alto. Olha, eu sabia que alguém ia chegar lá, e a Sueli bateu no gol, fez um gol de placa aí. Hoje, irmãos, muitas, eu pisei sem querer aqui, meu irmão, me perdoe, eu percebi que eu pisei em algo e desliguei aí, atrapalhei teu trabalho, desculpe, viu? Muitas pessoas hoje, irmãos, vão à igreja. Esses dias eu fiquei um pouquinho preocupado, nós estávamos numa reunião aqui da igreja, num culto diferente, e foi perguntado para uma jovem por que ela estava na igreja. Ela disse que ela... Eu confesso que eu me preocupei muito naquela hora, porque nós não podemos ter dúvidas de por que nós vamos até o Senhor, por que nós viemos à igreja. Nós não podemos ter na realidade dúvidas do porquê nós seguimos a Deus, do porquê nós somos filhos de Deus, do porquê Ele nos separou das trevas para a luz e do porquê nós estamos aqui. E dentre as respostas aqui que os irmãos deram, não tem nada de certo ou errado. Nós viemos à igreja para adorar, nós viemos a Deus para dar, né? Mas a Sueli falou algo ali que me chama a atenção, e é uma grande moda hoje, viu? Entenda o que eu estou dizendo, irmão. Eu estou dizendo que nós realmente, quando estamos perto de Deus, a bênção do Senhor, diz a palavra, ela nos persegue. Amém? Amém ou não amém, irmão? Você crê na bênção do Senhor? Só que hoje, irmãos, existem muitas pessoas que correm atrás de cultos, de campanha, disso e daquilo e tal. Não estou dizendo que isso é errado. Nós temos aqui campanhas de oração, temos séries de programa voltados a uma campanha de pedidos de oração. Mas muitas pessoas buscam ao Senhor por trás de uma palavra chamada bênção. Eu vou seguir atrás de Deus porque eu preciso de uma bênção. Eu vou buscar ao Senhor porque eu preciso de uma bênção. E elas muitas vezes se afundam na expectativa, que às vezes se frustra, porque nem sempre os desígnios do nosso coração são os de Deus. E hoje eu estava pensando, irmãos, eu não sei quem aqui já foi numa tapeçaria e viu o tapeceiro trabalhar. Você já teve esse privilégio? Irmãos, é uma coisa muito extraordinária e me faz repensar em Deus trabalhando na minha e na tua vida. Você vai
numa tapeçaria e vê um tapeceiro trabalhando, ele está de repente na metade do trabalho, você olha para aquilo e você fala assim, isso aqui não vai ser um tapete nunca, não pode. É nó para tudo quanto é lado, é umas partes que começou, outras que não terminou, aí vem umas cores diferentes, aí se você olha ainda do lado errado, é mais um emaranhado de nó, de corda e tal, mas quando você marca de repente um tempo e fala, olha, eu queria vir aqui o dia que você terminar esse tapete, e você vai lá, ele está perfeito. Ele, enquanto estava fazendo esse tapete ali, ele tinha noção clara e percebia literalmente de como esse tapete seria construído e como ele chegaria no final. Mas muitas vezes nós que estamos ali, somos leigos e não temos o controle disso, a gente não conhece a arte do negócio, a gente chega lá e fica desesperado, jamais imagina que aquele negócio cheio de nó e tudo mal acabado vai se tornar um tapete. A mesma coisa acontece na minha vida e na tua vida. Nós estamos sendo traçados pela mão de Deus, o grande tapeceiro. Ele sabe como que vai ficar o tapete bonito da tua vida. Não podemos hoje, irmãos, cair nesse enredo de nos desesperarmos por alguns nós que a gente está vendo aí, por alguns puxões que às vezes acontecem, por uma parte da nossa vida que a gente tem a impressão que parece que estacionou, mas o tapeceiro, o Deus, Ele sabe como reconstruir e terminar a sua grande obra. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? Crê mesmo? Essa passagem aqui nos ensina a viver na bênção de Deus. Ela nos ensina a despertar, a viver na bênção de Deus. Nós somos convidados através da palavra de Deus, irmãos, a não vivermos de galho em galho, de bênção em bênção, mas a viver na bênção do Senhor. E não é, irmãos, porque algumas coisas não dão do jeito que você queria, ou porque você está enfrentando uma luta, que você está vivendo na maldição, que você não está na bênção do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Existem situações ruins que chegam a nós justo porque às vezes nós estamos pisando na bola mesmo. Mas algumas outras fazem parte de um processo. Para isso a gente precisa estar atento às nossas escolhas. E esse texto de Lucas capítulo 15, nessa história de viver na bênção de Deus, nos dá aqui 3 conselhos muito práticos. Eu quero ler com você. Essa é uma história muito linda e você conhece. Linda por causa do seu desfecho, mas muito real, pela história de muitos que vivem hoje. A Bíblia diz em Lucas capítulo 15, versos 11 em diante, diz assim: e disse, Jesus estava contando, e essa é uma parábola, Jesus contou essa história. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Tragam também um bezerro cevado e mata-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém? É ou não é bom, irmãos, estarmos convictos do caminho que Deus nos chama a trilhar?
Quantos de vocês, ou quantos de nós, melhor dizendo, já passamos por algum vale onde nós ficamos com uma pulga atrás da orelha, uma dúvida e de que caminho seguir, de como prosseguir na jornada que Deus nos chamou, a jornada cristã? A irmã Michele muito bem citou aqui à frente. Hoje nós vivemos muitos motivos que nos fazem interceder pelo nosso mundo inteiro. Começando pelo nosso país, começando pela nossa região, protestos e mais protestos, o Acre completamente alagado, pessoas desesperadas sem lar, as perseguições religiosas, perseguições políticas, países nossos aqui, vizinhos, ameaçando invadir o Brasil, se por um acaso a Dilma receber, nossa presidente, for afastada da presidência. Enfim, tantas e tantas notícias que vão minando a minha e a tua cabeça, e nós muitas vezes, irmãos, não paramos para refletir nesta que é a maior notícia. Eu não sei o que te trouxe aí nessa noite. A Sandra muito bem disse, muitas vezes nós vamos à igreja como um pedido de socorro. Na realidade, irmãos, quando nós nos deparamos com algumas situações nos nossos relacionamentos, nós podemos automaticamente também nos deparar com esses pedidos de socorro. Pessoas que estão vivendo um vazio tão grande no seu coração e que precisam cada dia mais de um despertamento na sua vida em todos os lados. Pessoas que estão às vezes cegas e não estão vendo o mundo ao seu redor, sentem-se tão bem resolvidas, sabedoras muitas vezes até da própria palavra, mas tropeçam em coisas tão pequenas, tropeçam em coisas tão normais, ou melhor, tropeçam em coisas que não foram vencidas. E na realidade, irmãos, o grande problema de nós queremos enfrentar grandes desafios é quando nós não vencemos os pequenos desafios. Nós jamais, irmãos, poderemos estar prontos para os grandes desafios se nosso coração, se a nossa mente, se os nossos joelhos não estiverem prontos para enfrentar os pequenos. De grão em grão, já diz que a galinha enche o papo. Na nossa vida, de grão em grão, nós vamos construindo com o Senhor o nosso coração. A Bíblia fala desse jovem. É uma história que Jesus contou, talvez e com certeza prefigurava a história de muitos e muitos jovens naquela época, como também de muitos e muitos jovens hoje, que se encontram no país distante. Mas eu quero aqui, irmãos, destacar com você como viver na bênção, qual é o resultado de viver na bênção do Senhor, à luz da parábola do filho pródigo. A primeira coisa que me vem aqui é dos versos 17 a 20, diz: e caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e se moveu de íntima compaixão e correndo o abraçou e o beijou. A primeira lição que eu tenho aqui, irmãos, para que eu viva na bênção é nunca me afastar da casa do pai. Aquele menino, ele estava na casa do seu pai, ele tinha a visão desses trabalhadores do seu pai, ele comia à mesa do pai, ele tinha relacionamento visual com o seu pai, ele estava ali desfrutando do favor do seu pai. Mas parece que nada estava bom, parece que nada o contentava ou nada preenchia o seu coração. Ele começou a olhar para os horizontes e imaginar: puxa, a vida longe daqui deve ser muito melhor. Parece que o brilho do pôr do sol naquela região lá é melhor, é mais bonito, eu preciso sair daqui. E ele começou por algum momento, que no relato da parábola Jesus não trata disso. Mas eu gosto de jamais, irmãos, com muito temor e tremor, não sair do contexto e não viajar na maionese, como alguns fazem. Mas eu fico imaginando em que ponto da vida desse jovem a casa do pai deixou de ter sentido para ele. Em que ponto estar perto do pai, na casa do pai, deixou de ser prazeroso? Eu tenho dito aqui algumas vezes, e vou tomar a liberdade de repetir mais uma vez, irmãos: a igreja é o pior lugar de se estar se a minha motivação for errada. Tudo vai estar errado, tudo não está bom, tudo está errado, tudo não dá, tudo não presta, porque a minha motivação, a mesma coisa em casa. Se eu vou para casa com a motivação errada, se eu me relaciono com a motivação errada, se eu trabalho com a motivação errada, tudo está ruim. O salário não está bom, o chefe é um mala, os colegas de trabalho são ruins, e aí as coisas não acontecem. Quando, em que ponto, eu fico pensando, irmãos,
no conjunto dessa história, foi o ponto em que a casa do pai deixou de fazer sentido na vida desse menino. E eu tenho aqui, queridos, e repito no meu coração, o que nós recebemos na casa do pai, nós não encontramos em nenhum outro lugar. No que nós encontramos na casa do pai, nós não encontramos em nenhum outro lugar. Somente na casa do pai eu me derramo aos pés dele, e eu sou plenamente alimentado na mesma proporção que eu desenvolvo o meu coração em perspectiva a isso. Quando a gente começa a olhar para Deus, irmãos, e aqui esse pai dessa figura é Deus, o filho pródigo representa eu e você. Jesus estava contando essa parábola para um grupo de pessoas que precisava encontrar a figura de Deus da maneira como Deus é. Diante de tanto legalismo, diante de tanta coisa, olha, você não pode isso, não pode aquilo, Jesus estava prefigurando a imagem de um Deus que vai ao meu e ao teu encontro, de um Deus que nos busca. Mas agora, quando a gente começa a compreender o outro lado do viver cristão, que é como nós estamos hoje aqui numa quarta vitória, quem não quer viver bem, quem não quer viver feliz, quem não quer viver realizado, mas muitas vezes, irmãos, nós perdemos a consciência do que é isso, por passarmos por lutas, por passarmos por dificuldades. Viver na bênção de Deus, irmãos, primeiro é nunca se afastar da casa do Pai. Você já percebeu como é que são os valores das pessoas hoje? Irmãos, eu não defendo um cristianismo de rato de igreja, porque nada adianta eu ser totalmente fora da visão de Deus e não perder nenhum culto, se a minha vida não se transforma. O fato de estar aqui na igreja sentado nesse banco não me torna um cristão. Se fosse assim, como dizia um professor meu, eu sentava numa garagem e me esperava me tornar um carro, porque daí o fato de nós virmos aqui não me faz um cristão, mas aquilo que eu aplico na minha vida. Mas eu fico pensando hoje, irmãos, já percebeu como na correria e no agito, estar na casa do Pai hoje sempre é uma sobra? Um dia eu conversava com um jovem e eu falei para ele, eu senti a falta dele aqui na igreja, e eu disse assim: querido, vê se faz uma força aí e apareça lá. Aí ele disse assim para mim: pastor, a hora que sobrar um tempinho eu vou lá. Aí eu virei assim: então não faz assim, deixa quieto então. Ele olhou para mim: como assim, o senhor não quer que eu fale? Não, com sobra não, Deus não merece sobra. Eu faço, eu busco, eu corro atrás. Quando a gente quer alguma coisa na nossa vida, irmãos, a gente faz ou não faz acontecer. Quando você quer alguma coisa, eu, irmão, aqui ó, ninguém falou nada, viu, irmão, amor, só você falou. Mas tudo bem, eu amo esse povo do mesmo jeito. Olha a minha camisa, irmãos. Ah, você está vendo, Sueli, só porque eu falei. Entendeu? A Mari me deu uma camisa, ela e o Gerson me deram uma camisa de aniversário, e quando eu provei a primeira vez, Mari, ela ficou assim, ó. Um botão ficou aqui, o outro ficou aqui. Ficou aqui, ó. Hoje, irmão, cheguei lá no armário, coloquei, ela abotoou, não está assim digna de uso, não está estourando também, mas fechou certinho, coladinho. Ficou meio stretch. A sua também, minha irmã, já serviu. Ah, eu cortei o cabelo, irmã, obrigado. Queridos, aí eu quero te dizer o seguinte: quando você coloca um desafio, você faz ou não faz acontecer? Pô, irmão, 6 horas, vou lá, põe a minha meia, tal, vou lá para a academia, todo dia, das 7 às 8 da manhã, 8h30, estou lá, deixa a Renata, entendeu? Eu coloquei isso no meu coração. Quantos desafios você colocou na tua vida para estudar, para realizar algo? Eu te pergunto, por que a igreja não pode entrar numa logística nossa, dessa na nossa vida? Não pelo espaço, não estou aqui mistificando o negócio, mas o fato, irmãos, nós reservarmos um tempo para ir no santuário de Deus e dizer: Deus, eu estou aqui para receber a Tua palavra, eu estou aqui para o Senhor ministrar ao meu coração, eu estou aqui para que o Senhor preencha a minha vida de uma forma especial, eu estou aqui para ver os meus irmãos, para abraçar, para ver que tem gente que está na luta junto comigo, que tem gente que enfrenta lutas também como eu enfrento, e gente que precisa e está gritando por socorro. Não permita que qualquer coisa te tire da casa do Pai. Faça planos, participe.
Esses dias eu estava pensando e eu fiquei assim orando muito ao Senhor. Eu estava conversando com uma membro de uma igreja, Nazareno, não era daqui, e ela olhou para mim e falou assim: pastor, eu não quero ir na minha igreja porque não acontece nada lá na minha igreja. Não quero mais ficar lá. Não acontece nada lá. Eu falei: não acontece nada? Quantos cultos tem na semana lá? Tem culto quarta, sábado, domingo e terça. Eu falei: então são 4 cultos na semana. Tá bom. Tem ministérios lá? O que faz? Tem, pastor, tem ministério. Tem o ministério de coreografia, tem o ministério do teatro, tem o ministério de artesanato, tem o ministério lá que as irmãs se juntam para fazer sopa e levar para um outro canto lá. Eu falei: o que mais? Tem ministério de louvor? Tem ministério de louvor. Eu falei assim: e o pastor às vezes comissiona o pessoal para fazer alguma coisa, uma limpeza, alguma coisa? Faz. De quantos desses você participou? Não, pastor, eu não participo de nada. Eu falei: sim, a casa do Pai nunca vai ter graça se você não participa de nada. Experimente lançar-se em algo para Deus na tua vida. Não precisa te matar, mas faça pelo menos algo na casa. Participe da casa do Pai. Eu tenho convicção, irmãos, nessa história não era o enfoque de Jesus, e não se trata de uma história literalmente real, por mais que prefigurasse histórias do cotidiano. Mas quando eu estou com a minha mão no arado, quando eu participo do plantio, quando eu participo do grupo das pessoas, a casa do Pai tem significado, sim, irmão. E as coisas começam a fazer sentido para mim. Abra o seu coração, queridos. Muitas vezes, tem cultos aqui. Um dia eu estava conversando com a pastora Mari. Às vezes acontece alguns cultos aqui na igreja que eu penso assim: puxa, por que não estava todo mundo? Você já teve essa sensação aqui? Ou você, puxa, por que fulano não estava aqui? Por que não? Entendeu? Nós precisamos nos unir, irmãos, para fazer hoje que a casa do Pai, também através do Espírito Santo, faça sentido na vida das outras pessoas. É bom sim ir à igreja. Olha onde é que você está aí hoje. Olha onde Deus nos trouxe. Estamos na casa de Deus. Há algo de Deus. Para viver na bênção do Senhor, não se afaste da casa do Pai. Segunda lição que eu tenho aqui no Senhor, nesse texto, está no verso 21. O verso 21 diz assim: e o filho disse: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Além de eu entender que eu não posso nunca me afastar da casa do Pai para viver na bênção do Senhor, eu preciso assumir as minhas falhas cometidas. Já percebeu como tem gente que nunca erra? Já percebeu que tem gente que nunca erra, ou que você não vê pedir perdão, sempre tem uma desculpa? Será que, irmãos, se nós hoje tivéssemos o nosso coração mais voltados a compreender: puxa, tem áreas da minha vida que eu preciso mudar, tem áreas do meu coração, irmãos, eu tenho e falo muitas vezes, nós precisamos desenvolver no nosso coração uma santa insatisfação, de estarmos sempre nos olhando e pensando: puxa, tem algo para a gente mudar, tem algo para ser reestruturado na minha vida, nada é tão bom que não possa ser melhorado. Mas aqui esse jovem olha para si, no seu caminho, estava longe da casa do Pai, e ele estava nada mais nada menos que vivendo em pecado. Tem alguma coisa aí que está acontecendo na tua vida, ou algo que aconteceu, que precisa de confissão? Um pedido de perdão? Tem algo aí que tem tirado a tua paz? Tem algo aí que foi na tua história de vida, que quando você lembra, te traz uma tristeza? Tem algo aí na tua história de vida que você, puxa, eu não posso. Quando esse jovem foi até o pai e disse: Pai, eu pequei contra ti perante o Senhor, eu não sou digno, queridos, ele nada mais nada menos estava como filho, se colocando e buscando resgatar a sua condição de filho. O pai nunca mudou o seu tratar com esse menino. A partir do momento que ele sai da casa do pai e começa a agir contra os princípios da casa do pai, ele estava vivendo longe do pai e perdendo a sua condição de filho. E quando eu perco a minha condição de filho, eu esqueço onde está o pai. E nós não podemos jamais, irmãos, esquecer aonde está o pai. E os versos 22 a 24 me ensinam, como diz na Bíblia, o pai simplesmente disse aos seus servos: depressa,
tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele, sandália nos seus pés. Também tragam e matem um bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Viver na bênção de Deus, irmãos, é nunca se afastar da casa do Pai. É assumir quando nós estamos vivendo algo que não é o que Deus quer, e nos lancemos em buscar ajuda para transformar a nossa vida, para buscar recomeçar, se for o caso. Às vezes a melhor maneira de prosseguir na vida é voltar, e às vezes a melhor coisa a fazer é realmente voltar. E por último, irmãos, é eu entender que para viver na bênção de Deus, eu preciso servir ao Pai com dedicação. Viver na bênção do Senhor é eu nunca me afastar da casa do Pai, é eu assumir as minhas falhas, assumir a minha condição de filho e viver com o Pai como filho, mas também é sempre servir ao Pai com dedicação. Eu hoje, querido, fico pensando, e volto à pergunta que nós fizemos ali. Quando nós servimos na casa do Pai, automaticamente nós vamos usufruir de bênçãos incontáveis. Uma vez eu fui convidado para fazer uma visita na casa de uma senhora muito idosa, que me disseram que ela estava muito doente, e eu fui. Quando eu encostei meu carro logo na frente da casa, eu orei ao Senhor e falei: Deus, coloque nos meus lábios palavras de conforto, palavras de esperança, porque eu preciso, não posso, ela está tão doentinha, está na cama. Por favor, Senhor, me dê palavras tuas para eu poder falar com essa vovozinha tão querida. E eu entrei, peguei a minha Bíblia, entrei lá, fui lá na casa, entrei no quarto. Quando eu cheguei, eu olhei aquela senhora, estava deitada, olhou para mim e falou: oi, pastor, entra, senta. E aí eu sentei e ela começou: como é que está? E nós começamos a conversar. Eu já ouvi alguns sermões, irmãos, eu já ouvi algumas mensagens, mas nunca nenhuma delas chegou perto do que aquela vovó falou da Bíblia naquela tarde de domingo, naquela casa. Eu achei que eu ia falar alguma coisa, e eu simplesmente encontrei alguém que estava na casa do Pai. Eu encontrei alguém que estava com a sua vida transparente diante de Deus, e que estava ali para servir, mesmo precisando de tanto serviço. Quando eu me lanço, irmãos, para servir, e dentro desse serviço é amar o meu próximo e viver em paz com o meu próximo, automaticamente as bênçãos de Deus se tornam incontáveis na minha vida. Eu disse incontáveis. Quando eu começo a perceber que a bênção do Senhor, ela é uma resposta àquilo que o Deus faz na minha vida, o sentido de bênção, ele toma uma proporção totalmente diferente na minha vida. Eu vou entender que quando eu aceito a Jesus, não existe maior bênção do que eu viver na presença dEle, do que eu ter a consciência de que eu tenho um Deus que é o meu refúgio, que ouve o meu grito de socorro, que me ensina e me conduz à palavra, que me leva a crer nos momentos de dificuldade, que me conduz e me faz viver a bênção dEle, que está disponível a mim todos os dias. Diz a palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Que bênção é essa? Quando o menino voltou para a casa do pai, quando ele confessou a sua falha, o pai, diz o relato, que ele olhou de longe o menino, e a Bíblia diz que aquele senhor correu na direção daquele menino. Para os padrões da época, uma pessoa experiente já correr em público é muito vergonhoso, não era cultural. E na história Jesus registra esse senhor correndo em direção ao seu filho. É mais ou menos como se ele estivesse na busca de não permitir que ninguém se encontrasse com o filho antes, que visse as sujeiras dos porcos nele antes, que visse as marcas do país distante nele antes,
Aquele pai queria se encontrar com aquele filho e cobri-lo para que ele pudesse ser limpo logo, que ele pudesse ser restituído logo, e que as marcas tão maléficas do país distante fossem completamente esquecidas pelo amor que ele estava dedicando ao filho. Quando esse filho chega, volta para a casa do pai, confessa a sua falha, diz: pai, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Aquele pai simplesmente não começa a dialogar, realmente, e olha que eu te avisei, falei para você guardar a tua parte, falei não. Ele simplesmente se dirige aos seus serviçais e diz: olha, tragam-me uma roupa para ele. A bênção do Senhor cobre a nossa nudez, mas Ele enxerga quem nós somos. A bênção de Deus não nos permite vergonha, mas Ele sabe quem eu sou e quem você é. Ele sabe o que está sendo coberto, quais foram as lições, o que nós vivemos nos países distantes da vida. O pior lugar, irmãos, de se aprender o valor da casa do Pai e de reconhecer as nossas falhas é no país distante. Aquele menino recebeu uma roupa nova, um anel no dedo e uma nova sandália. Ele chegou ali, irmãos, em farrapos, e Deus restituiu a sua história. Viver na bênção do Senhor, irmãos, nada mais nada menos é do que entender que, como filhos, Deus nos separa para uma vida de significado. De como filhos, Deus nos restaura aquilo que nós precisamos viver para hoje. Não se preocupe tanto com o seu amanhã, mas analise aí o teu coração hoje. Qual é o sentido que tem feito no teu coração a casa do Pai? Talvez eu esteja falando para alguém aqui que tem algo a ser confessado. E não tem nenhum confessionário aqui, irmãos. É você e o Senhor. Mas não saia hoje aqui sem olhar para a casa do Pai, para a casa onde Deus te plantou, e ver: puxa, aonde eu posso servir? Aonde eu posso ser mais útil? Por que Deus me trouxe para cá? Tem algo que precisa ser confessado. Tem algo que precisa ser aí aberto entre você e o Senhor. Abra hoje aqui. Tem algo aí no teu coração que você sabe que foi um ato de pecado que te distanciou. Queria convidar você a orar a Deus aí nesse momento e fale com Ele. Tem algo aí que precisa ser confessado entre você e o Senhor. Fale: Senhor, eu pequei contra Ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, tua filha, né? Só que, irmãos, o amor de Deus, Ele nos resgata, e a bênção de Deus está de quando nós estamos próximos dEle e totalmente abertos para Ele. Roupas novas, anel no dedo, sandálias nos pés. Não há nada que Deus não possa fazer para restaurar a minha vida e a tua vida. Não, mas eu estou bem com Deus, pastor. Eu estou bem com Deus, conheço da palavra, está tudo bem. Então eu quero desafiar você a viver o sobrenatural de Deus. Tem algo a mais que Deus quer ministrar na tua vida, na minha vida. Tem algo a mais que pode ser feito para que a bênção de Deus seja cada vez mais plena na minha história e principalmente na história daqueles que estão ao meu redor. Viver na bênção de Deus, irmãos, é nunca se afastar da casa do Pai, é confessar as minhas falhas e é sempre servir ao Pai com extrema dedicação. Dedique-se. Você vai se surpreender com os caprichos de Deus. Dedique-se ao Senhor. Você vai se surpreender com aquilo que Ele faz por você.
Dedique-se em fazer algo por alguém que Deus te chama a fazer. Você vai se surpreender com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Não é barganha, não é troca, é simplesmente um reflexo. É plantar e colher, é semear e colher. Não existe outra lei tão clara no universo espiritual do que essa. Plante e você colhe. Que o Senhor nos dê graça, irmãos, para abrirmos nossos olhos e entendermos que hoje Ele nos chama para uma vida melhor, para uma vida especial, para uma vida pautada na palavra dEle. Ontem à noite tivemos uma reunião tão especial aqui. Eu estava falando com os irmãos. Tudo está na palavra de Deus. O milagre que chega na tua vida está pautado na palavra do Senhor. Quer ver uma coisa? Quando Pedro estava dentro do barco e de repente aquele espírito que eles viram caminhando sobre as águas estava ali, a Bíblia diz que todos temeram e começaram a perguntar: quem és tu? Quem és tu? Pedro foi o único que disse: olha, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Mestre, lança daí uma palavra e me faz ir até ti. Pedro não caminhou sobre as águas, Pedro caminhou sobre a palavra de Jesus, sobre a palavra de Deus. O que nos sustenta na bênção do Senhor, irmãos, e nos faz abrir os olhos para essas lições que extraímos hoje, é a palavra de Deus. É estar na palavra de Deus tudo aquilo que eu preciso. Desde o começo, o mundo foi criado pela palavra de Deus, pela uma ordem. Jesus, pagando o preço da cruz, disse: está consumado. Lançou uma palavra de término do mal sobre a minha vida e a tua vida. Resgatou-nos das trevas, se ofereceu como Cordeiro de Deus. E hoje nós estamos aqui, irmãos, para colocarmos em prática tamanhos conselhos e viver uma vida abençoada. Eu quero uma vida abençoada, sei que você quer uma vida abençoada. Então vamos viver na casa do Pai. E estar na casa do Pai muitas vezes não é só estar aqui, mas estar com aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Te afasta de gente que te tira de Deus, te afasta de pessoas que te desvirtuam o caminho, te conduzem em dúvida. Tem sim um Deus que quer te ouvir, e te ouve, e te socorre, e te abraça, e perdoa os teus pecados, lança-os fora, não se lembra mais, e traz sentido para a tua vida, para a minha vida. Esse é o Deus que nós estamos adorando aqui. Ele é o Pai dessa história, que corre na direção do Filho, que cobre as marcas do país distante e nos faz novas criaturas, filhos legítimos de Deus, com direito a roupa nova, a anel e sandálias nos pés. Roupa de filho de rei. É isso que Deus nos reserva. Por isso, querido, creia. Não sei qual é a luta que você está enfrentando aí, mas creia no poder de Deus. Você podia estar em qualquer outro lugar hoje, mas você veio na casa de Deus, na casa do Pai, e Ele queria dizer e alertar a mim e a você de verdades que vão te fazer estar firme na bênção do Senhor. Amém? Que Deus nos conduza nesse caminho, que Deus nos motive a olharmos sempre para essa jornada espiritual de bênção. Passaremos por lutas, sim, Jesus disse que passaríamos, mas permaneceremos na bênção do Senhor, que está na sua palavra. Amém? Quero convidar você a colocar-se de pé, nós vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Como nós cantamos aqui, Ele é grande. Nós queremos o nome do Senhor engrandecer, porque a nossa vida está nas mãos dEle, na mão desse Deus que quer nos fazer pessoas abençoadas. Amém? Você crê, irmão? Você crê que Deus tem algo novo para a tua vida? Você crê que Deus tem hoje, quando você acordou, amanhã de manhã, as misericórdias do Senhor se renovaram? Ele quer te levar a uma dimensão diferente da qual você viveu. Amanhã Ele quer te levar a uma condição diferente da que você viveu hoje. Consagre a sua vida ao Senhor. Consagre o que você tem ao Senhor. Eu tive uma lição muito grande há uns anos atrás, irmãos, lá em Londrina. Hoje está mais comum, né, os smartphones e tal, mas alguns anos atrás não era todos os celulares, e eu tinha um celular específico que eu podia ter um aplicativo para compor algumas músicas.
Eu podia construir uma partitura naquele celular e tal, e eu quis separar ele para mim. E comecei a orar a Deus. E aí deu certo, eu consegui comprar aquele celular. E eu compunha muitas músicas, nós cantávamos no louvor, fazia os arranjos, enfim. E eu lembro que um dia eu falei: Senhor, olha, eu estou pegando. Quando ele chegou para mim, eu pensei: Senhor, esse celular é para abençoar ele, Senhor. Eu separo ele para o Senhor. Eu quero que o Senhor realmente cuide, porque ele vai ser uma ferramenta para o meu trabalho aqui na tua casa. Me dê força, Senhor, os recursos para a gente pagar ele certinho, mas cuida dele, Senhor, vai ser uma ferramenta para mim. E eu orei assim. Na hora eu não sabia porquê. E tudo bem, tivemos um ensaio. E no sábado à tarde eu cheguei, lembra, amor? Cheguei no ensaio, partilhamos do ensaio todo lá, e eu fui dar conta que eu estava sem o meu celular. E eu não encontrava o meu celular para nada, irmão. Estava de noite já, tinha terminado o culto dos jovens, nós estávamos saindo. O irmão Clóvis, um irmão muito amado, me ligou e falou: pastor, o senhor não sentiu falta de nada aí? Eu falei: de nada? Olha, eu estou sentindo falta, estou que nem um doido correndo atrás do meu celular. Eu não acho. Pois é, pastor, olha só. Eu saí da igreja, o senhor lembra que eu estacionei o meu carro dos lados do seu carro? Eu falei: lembro. Então, eu saí da igreja, eu fui até a casa da mãe da Mariana, a esposa dele. Dá mais ou menos uns 12 quilômetros. Sobe e desce da estrada. Fui de novo, fui lá para minha casa. Ele morava longe, era no alto. A casa dele era no alto, irmãos. Muitas vezes eu fui lá, no morro assim. E ele foi lá, fui para casa 2 vezes, voltei. Agora vim buscar a Mariana. Estou chegando em casa, tocou um telefone. Eu fui olhar e olhei, pastor. Tinha um celular em cima do carro. Em cima do carro. O celular estava ali em cima. Eu fui olhar o Senhor. Eu falei: estava tocando agora há pouco, né? O Senhor estava ligando para ver onde é que eu estava. Está aqui em cima, pastor. O Senhor está dentro, em cima do seu carro. E ele não sabia de nada. Ele falou assim: pastor, que lição especial o Senhor me deu hoje. Porque eu tenho certeza que o Senhor consagrou isso ao Senhor. E aquilo que você consagra na tua vida para Deus, ninguém toca, irmão. Não se perde pelo caminho. Estou falando de um celular que não é nada, irmão. Imagina a tua vida. Por mais que os caminhos hoje pareçam estar no país distante, o que foi consagrado ao Senhor, mais cedo ou mais tarde, cairá em si. Como esse jovem, caindo em si. Estar longe da casa de Deus é um caso de insanidade. Caindo em si. O momento do toque do Espírito Santo. Separe a área da tua vida que você sabe que precisa de algo novo de Deus. Fale: Deus, cuida da minha vida financeira. Cuida dos meus filhos, Senhor. Cuida, Senhor, da minha vida sexual. Cuida da minha vida emocional. Cuida dos meus apetites, Senhor. Cuida, Senhor, dos meus projetos. Cuida, Deus. Eu consagro a Ti, Senhor. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, meu irmão. Os milagres que chegarão até você. Eu creio assim, Senhor. Eu creio assim. E é nesse Deus que nós vamos nos derramar. Vamos entregar ao Senhor. Amém? Pai, nós Te louvamos nessa noite pela Tua providência de nos permitir estar aqui. É verdade, Deus, que nessa geração onde todos correm atrás da bênção, nós demos uma história onde nós entendemos alguns pontos especiais que nos fazem viver na Tua bênção. Meu Pai, venha, Senhor, nesta hora, agir, meu Pai, na vida de cada um dos meus irmãos. Tu sabes, Senhor, quais são as áreas, Deus, que os fazem chorar hoje. Viver talvez alguma luta, uma dificuldade. Em algum desses pontos, Senhor, a alegria, o prazer, o amor da casa do Pai. Meu Deus, se temos falhado diante de Ti, Senhor, nós queremos nessa hora entregar e confessar diante do Teu altar, Senhor. Perdoe as nossas falhas, nos leve, Senhor, aos Teus passos, nos conduza, Senhor, ao arrependimento e nos faça, Deus, viver uma vida de acordo com a Tua vontade. E desperta em nós, Senhor, um serviço de dedicação ao Senhor, que vai nos fazer, Deus, sermos dedicados à nossa família, no nosso trabalho, ao nosso próximo. Consequentemente, Senhor, estaremos agradando ao Senhor. Mas, Pai, se há alguém aqui hoje, nessa noite, que enfrenta uma grande luta por isso, em alguma área, que se encontra, Deus, desprovido da Tua bênção, estenda a Tua mão nessa hora, Pai, em nome de Jesus.
e cubra esse teu filho, essa tua filha. Cubra-nos, Deus, com o teu manto de justiça e nos faz, Deus, merecedores da tua bênção. Nos ajude, Deus, nos leve em segurança nessa semana, Deus, para dias abençoados na tua presença. Conduza-nos, Deus, na tua graça e nos traga no final de semana para te adorar aqui, Senhor. Arda dentro de nós com uma chama, Deus, de gozo, de alegria, de confiança e de fé, porque nós queremos, Deus, ser conhecidos por sermos o povo da esperança da breve volta do Senhor Jesus. Nós cremos assim, Senhor, e queremos ir para casa na doce promessa de viver ao teu lado todos os dias. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, e graças a Deus. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus, que o amor bendito de nosso Deus e Pai, e que a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um dos amados irmãos hoje e sempre.